Olá, graça e paz. Bom dia. Vamos começar a nossa live. Vou chamar aqui o Mike. Enviei o convite, Mike. Olá, Olá, bom dia. Só não tô te tudo vendo. bom? Como é que eu faço Aí, aqui? Agora sim? aí, assim, Assim? assim ficou ótimo. Ah, agora eu entendi o que você estava falando. Ah, já que é. Travou aí? Chamá-lo de novo. Peraí, gente. Não tô achando ele mais. Tudo bem? Bom dia, paz, shalom. A gente já vai entrar aqui com ele, tá? Só um instantinho. Que travou lá. Ele já deve estar voltando. Aqui. Aí, Voltamos? Voltamos. desculpa. Eu sou meio, às vezes, eu estou aprendendo ainda as tecnologias, Tá tá? ótimo. E aí, Mike? Paz, é um prazer falar de Prazer novo todo aqui com meu. você, né? Amém. O Espírito Santo é interessante, né? Há quanto tempo a gente não se via? Eu acho que desde que a gente veio morar aqui em Guapimirim. E no Pois é. sábado, né? E no sábado eu estava indo, né, me preparando para Dedê dormir e me veio muito assim nítido, sabe? O seu nome e eu comecei aquela intercessão e quando eu peguei o telefone, que eu vi que você estava na live com o pastor Luiz Hermínio, eu falei, ó, oh, o que o senhor está querendo dizer comigo para mim agora? E glória a Deus porque a gente está aqui nesse momento. E para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está aqui na minha live. Talvez algumas pessoas ainda não te conheçam. E a gente vai falar aí sobre esse chamamento, né? Que há quantos anos você tem falado sobre a nação brasileira e Sim. despertado isso à nação, né? Uhum. Deixa eu pegar um fone que vai ficar melhor para mim. Só Tá, um segundo. joia. Bom dia, pessoal. Paz, bem-vindos aqui para mais um momento aí de da gente estar adorando, orando, proclamando. Sejam bem-vindos. Pelo que eu entendo, isso chama também o pessoal do que me segue também, né? Sim, eles Então, estão aí. Eles olha, estão aí. ai, agora eu estou te ouvindo muito bem, tá? Tá todo mundo aí. É, bom, eu estou no Brasil desde 83, casado, dois filhos, né? Nossos filhos casados, temos dois netos. A gente mora em Londrina. Deus me chamou para estar no Brasil quando eu tinha os meus 20 anos. Em 76 eu fui conhecer a nação brasileira numa, vamos dizer, num verão aqui, onde tem viagens missionárias. Então, tipo, o que a Jocum faz e tal, eu fiz era uma outra missão, mas eu fiz para o Brasil, interior do Paraná e São Paulo. Foi muito bom sair de lá no final de 2 meses dizendo: Deus, amei. Qualquer lugar do mundo que o Senhor quer me levar, vamos, estou pronto. E se for para voltar para o Brasil, melhor ainda. E aí, 7 anos depois, ao dia, eu voltei com a minha esposa, né? Nossos filhos nasceram
durante o nosso tempo aí. A Rebeca, nossa filha, é londrinense. Nosso filho Benjamin nasceu nos Estados Unidos no tempo que eu estava terminando meu estudo teológico. E aí, a gente voltou, nossos filhos criados aí, em Londrina. Casa de Davi começa no período de 94, que eu tinha conhecido algumas coisas novas do Espírito Santo, né? Essas coisas acontecem. No meu caso foi, na verdade, eu vou dizer, muita gente fala de uma busca, comigo foi meio sem querer. Eu estava querendo poder servir a igreja brasileira, servir aquilo que Deus tinha falado do propósito, porque eu estava num seminário em Londrina, querendo preparar pastores. Então a minha pergunta foi: Deus, como é que o Senhor quer que a gente faz para preparar os pastores? E aí ele ativou dons espirituais e comecei a entender isso, especialmente no contexto brasileiro, que é o contexto do espiritismo, que hoje em dia muitos não estão tão ligados a isso, a não ser que você esteja em certas regiões, né? Não tem tanta gente envolvido isso hoje como nos anos 80, né? Hoje tem outras coisas tão ruins quanto, mas... e nisso o Senhor me introduziu a vida de um mover de adoração, intercessão, batalha espiritual. E aí, nesse período, 94 a 97, ele me levou a fazer um reestudo do meu estudo teológico. Aí eu reestudei tudo. Peguei todas as minhas anotações de seminário, os livros, tudo. E ele mandou estudar a fim de ver o mundo espiritual nas Escrituras. Porque Deus é criador e o que tem na palavra vai revelar como é a verdade espiritual das coisas aqui na Terra. Ou seja, conhecer as regiões celestiais pelas Escrituras. E entender a diferença entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Que é apenas tão real, mas a gente não vê, né? Sim. E isso me levou Deus começou a falar comigo, eu estava explicando. Você lembra do Lúcio, né? Eu estava ontem na live. Então, eu estava explicando para ele que Deus me levou a estar num tempo, em 2 Crônicas 28 até 31, eu fiquei meses cavucando ali, né, estudando a realidade, e aí Deus simplesmente começou a apontar as estratégias dele em relação à adoração, no específico, tabernáculo de Davi, né? E sacerdócio de todos os santos, e filiação, e aí o propósito profético. Nisso ele me introduz com essa concentração no ministério que desenvolveu, que é a Casa de Davi. Aí nasce Casa de Davi e Deus pede para nós o propósito profético de levar alguns ensinamentos e palavras proféticas. Brasil, tu és escolhido, Rio do Leão, derramar do Espírito Santo para a nação brasileira. E aí também começar um centro de adoração onde a igreja da cidade, ou seja, no meu linguajar, o que nós chamamos igreja, eu vou para a igreja, Sim. não é igreja. É o Eu templo. vou para um prédio. Tá? Nós somos a igreja. E eu estou batendo nessa tecla há muitos anos e muito feliz que Deus acabe de dar uma martelada nisso aí, tá? Justamente nós estamos fora dos prédios e ele está gritando: vocês são a igreja! Isso aí. Isso aí. Estamos nos encontrando no mundo inteiro, em todas as nações, em todos os lugares, como igreja. Pedras vivas, sacerdotes do Senhor, filhos de Deus. E quem não entendeu, ele acabou de gritar muito alto e fez assim com o prédio.
Nós vamos ter que repensar muito bem o que nós estamos fazendo e como nós estamos usando os prédios. Porque toda casa tem que servir a família. Uhum. Não a família que serve a casa. Então, com esse princípio, nós temos tudo o que precisamos para repensar o uso de um prédio para a família de Deus. Né? Muitos ministérios, uma igreja em cada cidade. Muitas casas, uma igreja em cada cidade. Então, Mike, eu não sei como. Ontem até eu estava tentando entender quando você falava sobre isso. A intenção nossa aqui hoje é falar sobre a oração do Pai Nosso. A gente vai chegar lá, mas é preciso, né? Tem tudo a ver, filha. Tem tudo a ver. A gente precisa chegar. Mas, assim, houve um tempo onde a igreja brasileira, o corpo, ele se envolveu, começou a receber os dons, começou a fluir nos dons. E nesse tempo começa a acontecer um avivamento, né? Digamos assim, no Brasil, começa a acontecer o que eles chamam de chama, né? Uma chama de avivamento. Começa a haver um despertar para o mover do Espírito Santo no Brasil. E aí, eu não sei em que momento, eu realmente assim não analisei isso, mas de repente parece que há um rompimento disso. Algo acontece. E existe parece que um retorno, um retorno assim, a essas estruturas, a questão dos templos, das questões desse crescer, desse mover todo, né? Um regresso. Exatamente. Há um regresso. Eu não sei em que momento, se existe algo que a igreja hoje precisa identificar para retornar e pedir perdão. Mas eu entendo que, de um tempo para cá, principalmente em cidades menores, em igrejas mais tradicionais, né? A gente percebe que essa chama não chegou, sabe? Eu tive contato nesse período e a gente ficava vendo o corpo ainda desconectado dessa verdade, de saber realmente quem era o sacerdócio, né? E aí acontece que a gente começa um ano, 2020, e todo mundo, né, falando muitas coisas sobre 2020, o ano da dupla unção, e de repente, né, o de repente de Deus sopra um vento, e a igreja, a instituição, se fica, assim, de modo geral, atormentada por essa situação, porque de repente se tirou as estruturas, né? E as estruturas começam a ruir. E começa a haver A igreja não estava preparada, por exemplo, para... Muitas delas não estavam preparadas para se reunir nas casas. Muitas delas não tinham estrutura para a gente estar aqui, por exemplo, numa live. Não se tinha preparado nada disso. Não se esperava nada disso, né? E aí, antes de dar o primeiro toque, né, do isolamento social aqui no Rio de Janeiro, eu estava era uma quinta-feira, eu tinha que descer, eu estou terminando de seminário de teologia também, e o Senhor me falou sobre Isaías. E ele me deu um texto de Isaías para eu ler. E eu li aquele texto, eu estou até procurando aqui, o Isaías 23, e eu li aquele texto e fiquei meditando, Senhor, o que o Senhor está querendo falar nesse tempo? Qual é a mensagem para esse tempo, né? Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. E no dia seguinte, eu desci e quando eu voltei, a gente estava no isolamento social, decretado de que tudo pararia, não teriam aulas, né? E eu fui ouvir. E foi muito nítido, Mike, que Deus falou assim, sabe aquela mensagem que eu te dei há alguns meses e uma que eu te dei há 10 anos? Retoma essas mensagens. E aí eu fui procurar. A primeira mensagem era 2 Crônicas 7, de 13 em diante, né? E a palavra diz, se eu cerrar os céus, se eu enviar a peste, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E aí eu sararei a sua terra. Eu, primeiro. E aí eu fui muito motivada a começar essas lives.
porque eu falei assim, eu vou entrar ao vivo todo dia às 11 para levantar um trono de adoração. Nós precisamos orar, interceder e proclamar. E aí, Sim. nesse contexto, Deus me faz interceder por você naquele dia e a gente volta a ter contato, né? E eu comecei a ligar o quebra-cabeça, porque há mais ou menos uns 3 dias atrás, eu comecei... Há 3 dias não, perdão. Há uma semana atrás, eu comecei a estudar sobre a Páscoa muito intensamente, aquele estudo que eu te mandei. E aí eu comecei a ver, assim, as coisas se descortinarem na minha frente. E aí a Aham. pastora Naira, que esteve aqui na live com a gente, ela fala assim, esse ano, Deus falou para mim que a Páscoa eu vou falar sobre 3 jardins. Eu quase caí da cadeira, porque há 10 anos atrás Deus me deu uma pregação, os encontros no jardim, e falava sobre 3 jardins. E aí, o primeiro jardim, o Éden, o segundo jardim, o Getsemane, e o jardim da ressurreição. Só que passado um tempo, mais ou menos 2 meses atrás, eu fui pregar em uma igreja e Deus falou assim, não são só 3 jardins, são 5 jardins. E acrescentou para mim a visão, né, de que houve o jardim do Éden, houve o jardim do Getsemane, mas também ali ele vai para o jardim da crucificação, o jardim da ressurreição, e ele fala sobre um jardim em Apocalipse, que é o jardim que faz o retorno para o Éden. Se atentamente ouvires, né? E se obedeceres, então você comerá do fruto que está no jardim do Éden, que volta ao retorno. Então, Mike, eu fiquei muito assim motivada em te trazer aqui para falar sobre a oração do Pai Nosso, porque você sempre falou sobre a questão dos turnos. Você sempre falou sobre as 9, sobre as 15, né? Sobre as 12 horas. E se a gente for tomar, eu queria que você falasse sobre isso. Às 9 horas foi a hora da crucificação. Às 12 horas foi a hora que o céu escureceu. E às 15 horas é o horário da ressurreição, né? Quando ele, na verdade, é a hora que ele entrega o Espírito, na hora que o Sim. véu do templo se rasga, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse, nós estamos em tempo de proclamação, começou um turno hoje, até 72 horas de oração e intercessão, né? Para quem não sabe, tá aí no stories do Mike, tá no meu também. A gente está fazendo essa proclamação, adoradores em todo o Brasil. Mas as pessoas precisam entender o sacerdócio e como se posicionar nessa intercessão. E aí entra a sua função como mestre, profeta, de tocar o shofar. Isso aí. Olha, você acaba atiçando tantas mensagens minhas. Meu Deus, onde que eu vou começar? Olha, você está com Isaías 26 aberto aí, né? Vou abrir, eu estava em Salmos, eu estava com... Você estava olhando 26:3, né? Isso. Olha o versículo 20 e leia para nós. O 20 diz, vós, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Glória a Deus. Esse sangue fala de sangue de inocentes. Se nós não fôssemos a geração mais sanguinária em toda a história em relação ao assassinato de crianças no ventre, sim, eu não teria como associar a isso. sim. Tá? Eu só vou falar, eu não estou falando que isso é cumprimento dessa profecia. Eu não quero que ninguém entenda assim. Mas Deus declara para Israel porque que ele manda disciplina para os povos da terra, os moradores da terra. Sim. O sangue de inocentes derramado na terra clama a ele desde o sangue de Abel. E por causa disso, esses que são inocentes são indefesos. E Deus é o defensor dos indefesos.
Glória a Deus. Deus é pai desde o momento que ele faz Adão. A genealogia em Lucas chama Adão de filho de Deus. Uhum. Quando chama Adão de filho de Deus, e ele foi criado por Deus, Deus é Pai. pai. Nós temos deixado entrar um engano do inimigo. Uhum. Como da seguinte forma, nós estamos com, aí eu vou dizer uma fortaleza, um sofisma, tá? O inimigo conseguiu nos convencer que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, e os seus descendentes pecaram, Deus deixou de ser pai. Sim, Nunca. verdade. Ele Adão e Eva continua. e a humanidade só deixou de ser filho. E Jesus vem para resgatar a nossa filiação, Isso para aí. restaurar a nossa Glória a filiação, Deus. para que ele seja como em Romanos 8, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. A paternidade de Deus nunca parou, ele não está restaurando a sua paternidade, porque ele nunca deixou de ser pai. Glória a Ele Deus. nunca deixou de agir como pai. Alguém vai dizer, mas é cruel ele fazer uma coisa dessa. Não, 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 não. Não. O que é cruel? O que é cruel é assassinar a vida de uma criança que ele enviou para o ventre de uma filha dele e arrancar aquela vida e matar aquela vida. Isso é cruel. O castigo da iniquidade não chega nem perto da abominação aos olhos de Deus de fazer uma coisa dessa. E a gente precisa botar isso na cabeça. Nós estamos numa geração que nós estamos concordando com o diabo naquilo que ele está pensando. E nesse momento, ele está... O castigo, como dizem em Isaías, é os moradores da terra. Nós estamos vivendo hoje, de novo, como Sodoma e Gomorra. Uhum. É nítido. É nítido como as nações estão na condição de Sodoma e Gomorra. Esse castigo, quando Deus castiga, está cheio de amor, misericórdia e graça. Nós temos que achar. Nós temos que nos alinhar com os propósitos de Deus. Tá? Uhum. E achar o que Deus está falando com cada um de nós. Na minha casa, quando nosso pai mandava a gente para o quarto, é porque a gente não tinha feito coisa boa. A gente tinha feito coisa ruim. A gente tinha pecado. Uhum. E no caso do nosso pai, porque ele é ser humano, igual todos nós, vocês sabem disso, que você tem filhos, né? Então, todo pai humano sabe que tem um momento que o filho pode provocar a sua ira. Sim. A nossa, se a gente agir nessa hora, a gente vai fazer besteira. Não é? É. Então, a melhor coisa é a gente fazer o quê? Vai para o seu quarto, moleque. E a gente fala desse jeito. Quantos de nós não ouvimos isso dos nossos pais? Isso é para deixar passar a ira dos nossos pais. Uhum. Hebreus fala sobre isso. Nós sabemos ser disciplinados pelos nossos pais, mas parece que nós não sabemos ser disciplinados pelo nosso Pai Celestial. Porque a disciplina dele é para fazer a gente nos tornar participantes da sua santidade. É o que diz em Hebreus. Então, nesse momento, Deus tem a finalidade de tornar até as nações da terra em participantes da sua santidade. Não é louco isso? É. Só que não é isso que a gente está pensando. Então, ele diz, vai para o quarto. Ele está passando, tá? Alguns estão morrendo. Não chega nem aos pés, nem na unha do número de crianças que foram mortas pelo aborto.
Eu estou falando mortos, eu não estou falando de espontâneo. Sim, Uma, uma, um aborto espontâneo. Está começando a ventar aqui, eu vou entrar. tá. E não está chegando nem na unha daquilo que é milhões e milhões e milhões de crianças que foram mortos, tá? Isso para não pensar, você está no Rio de Janeiro, para não falar do número de inocentes mortos à bala perdida. Sim. E aí nós vamos ter que avaliar o que é esse sangue que clama. Uhum. Então nós estamos no momento no lugar de refúgio, onde Deus está dizendo, ó, por exemplo, se Deus manda, se o meu pai mandasse, eu sou o primeiro de 5, se ele mandasse um pro quarto, os outros quatro, ó, pianinho. Uhum. Eu vou ver se tem alguma coisa que eu preciso consertar antes que eu seja mandado pro quarto. E Sim. Deus fez isso conosco como igreja. Uhum. Tá? Nós estamos repensando tudo que a gente tem vivido, justamente em relação à igreja que a gente falou. Será Uhum. que nós estamos conduzindo isso que nós chamamos de igreja conforme Ele quer? Uhum. Que ele é o cabeça. Sim. Ele quem manda, não Uhum. nós. E nós temos, nisso eu vou dizer, como profeta, como alguém que tem essa veia profética, Uhum. porque muitos vão se escandalizar de eu me chamar de profeta, tá? Não, É a não, minha. isso não foi dado por você, né? A gente reconhece. Exato, exato. Isso, para mim, eu não posso dizer que eu não sou homem. Sim. Eu sou homem. Né? E no reino de Deus, eu tenho essa de profeta. Para mim, Uhum. é algo concedido pelo Senhor. Sim. E nisso, eu sei quando a igreja, e eu estou clamando isso há anos, você ouviu? Eu Uhum. estou chamando a igreja para entrar na nossa filiação Sim. e a família de Deus unido no nosso sacerdócio, no Sacerdote. exercício no nosso sacerdócio. E E que aí a gente. É, exatamente. todos nós somos sacerdotes. Uhum. Essa é uma Isaías coisa que Deus 61. vem quebrando. Exato. E ontem, quando o Lúcio falou sobre isso, eu falei, é tão tremendo isso, Mike, porque assim, quem Uhum. está alinhado e conectado é o mesmo Espírito que está falando. Então, Sim. o Espírito já revelou para aqueles que estão conectados. Né? Em junho do ano passado, eu fui sentar para ouvir uma pregação e o pastor estava pregando sobre Isaías 61 e eu ouvi o Espírito Santo falar claramente assim, pega papel e caneta e começa a anotar. E ele me deu outra palavra sobre Isaías 61. Uhum. E essa palavra que ele me deu era uma palavra exatamente de retornar ao sacerdócio. E eu fui, só essa mensagem, eu acho que eu preguei umas 6 vezes num período menor de 5 meses. Em igrejas Uau, diferentes. Entendeu? uau. Toda vez que eu ia, o senhor falava, é essa mensagem. É Uhum. essa mensagem. Agora, você sabe qual foi a primeira mensagem quando eu estava nesse período de rever tudo? Sabe onde começou? Não. Isaías 61. Aí, ó. Tá? O capítulo todo. Porque os primeiros Sim, 3 versículos falam sobre Jesus. sim. Mas do versículo 4 em diante, nós recebemos o que é transferido de Jesus para nós, para a gente fazer tudo que está ali, a reedificação dos lugares destruídos, etc, etc. Bom, Exatamente. tá. Mas vamos voltar. Por quê? Porque nisso estamos no lugar de refúgio, Uhum. mas estamos também no lugar secreto. Sim. É por isso que eu estou fazendo os turnos de intercessão. Porque Uhum. quando Jesus fala do lugar secreto, ele fala sobre que ali você vai orar assim, Sim. nesse lugar secreto. E Aí isso você tudo, retoma o Pai Nosso. sim, por quê? Porque ele está dizendo que concentrando assim, você vai gerar novamente a sua intimidade com o Pai. Sim. Um propósito de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a finalidade da vinda dele? Nos levar de volta para o Pai. E quantos de nós temos reencontrado, muitos de nós temos encontrado Jesus. Sim. Mas nós não temos reencontrado o Pai. Forte, hein? Forte isso. Porque quando a gente encontra com o Pai, aí nós vamos entrar numa dimensão da filiação de Jesus, onde ele diz, Pai, não seja feita a minha vontade. Forte. O que nós temos mais vivido, você me perdoa a observação, tá? Eu estou mexendo para que eu fique um pouco mais alto aqui. Fica à vontade. Desculpa os ouvintes. Nós Aí. estamos recebendo. Aí, sim. Opa. Isso. Quando nós percebemos que Jesus veio para cumprir não a sua vontade, e sim a do Pai, ele era perfeito. Sim. Ele não tinha pecado. Sim. Tá? De repente a gente percebe algo que nós temos feito nos últimos 20 anos, junto com a mensagem errada de prosperidade. Deus quer realizar os teus sonhos. Não. Deus tem uma vontade para nós, que é melhor que qualquer sonho. Talvez a gente esteja pensando algo que Deus escreveu e botou dentro de nós, mas o pecado pode ter estragado completamente aquilo, distorcido. Quando Jesus fala, quem quiser vir atrás de mim, tá? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz E siga-me. Tá. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque o pecado, ele sabe, ele vai tomar o nosso lugar naquela cruz, porque o plano de Deus para as nossas vidas foi totalmente estragado pelo pecado. Toma sua cruz, ele não está dizendo para a gente, como tantos falam, pega a sua cruz, eu tenho uma cruz a carregar na minha vida, minha mãe é minha cruz, minha tia é minha cruz, meu pai é minha cruz, ou meu marido é minha cruz. Não tem nada a ver. Quem tomou a cruz para salvar o mundo? Jesus. Era o destino, a vontade de Deus, Pai, para ele. Sim. Ele está dizendo, descubra pelo Espírito Santo como eu descobri que eu tive que tomar a cruz. E vou tomar a cruz por vocês porque eu os amo. Mas você tem que descobrir qual é a vontade do Pai a respeito da tua vida. Aleluia. E aí sabe o que ele diz? Siga-me. Just do it. Como diz da Nike. Simplesmente faça. Manda ver. Descubra e manda ver. Aí é uma coisa que, quando a gente chega de volta para o Pai, de repente aí que nós entramos, tá? No que é a nossa filiação. E aí deixa eu observar uma coisa. Por quê? Porque Paulo mostra em Efésios 4 que Jesus concede uns para apóstolos, outros para profetas. Veja lá essa passagem. 4:11. Efésios 4:11. E leia para nós. A Bíblia está colando. Sem problema. Tá frio aí, né, Mike? Tá um pouco. E começou a ventar. Aqui também mas vim dentro de casa. 4:11? 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, E o próximo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao opa, eu conhecimento. penso, e até que, tá? Agora, segunda frase, até que, Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. opa, opa! Ou seja, quando nós estamos falando de maturidade cristã, é chegarmos ao conhecimento. Esse conhecer não é saber, Uhum. é o É de conhecimento, intimidade. é de intimidade, é assimilar o pleno, na sua plenitude, o que é ser filho de Deus, definido pela pessoa de Jesus. E aí, aí vai as próximas duas. Ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Uau! E aí ele fala Cristo, não Jesus. Sim. Cristo fala da pessoa debaixo da unção do Espírito Santo, Isaías 61. Deus está querendo que pela presença do Espírito Santo em nós, que a vida e o ministério de Jesus, a filiação de Jesus, seja reproduzido em você, em mim, em todos nós que temos recebido o Espírito Santo, na hora que nós nascemos de novo. Glória a Deus. E sabe, é por isso, tendo isso na minha mente, eu estava estudando tudo isso em 1994, no momento que Deus me tirou, tá? E eu estou Deus tinha falado, eu te pus numa caverna, por isso que a gente está vivendo agora não é nada estranho para mim. Deus já me tirou de ministério em 1994 e me colocou a sós, tá? Num lugar de refúgio, parei de ministrar. Eu era professor de seminário. Eu era um líder denominacional, tá? E Deus simplesmente me pega e... Tá? Eu creio que é por isso que eu estou podendo levar na boa esse momento, tá? Eu já vivi isso, tá? E eu quero muito compartilhar as lições, e aí que entra o Pai Nosso. Sim. Por quê? Nesse momento, Deus me fez estudar de novo o que é o reino. Porque eu queria saber como funciona o reino. Tá? Como é que é esse negócio? Eu tinha descoberto que demônios são reais. Eu comecei a expulsar demônios, eu comecei a ver como eles estavam agindo na vida de pessoas, estragando a vida de pessoas, colocando enfermidade nas pessoas. Quando você expulsa o demônio, às vezes, aí você expulsa e a pessoa é curada da enfermidade, porque a própria enfermidade era a manifestação do demônio em si, era um espírito de enfermidade. Sim. Tá? Aí eu estava descobrindo isso. Como norte-americano, a gente não pensava nunca nisso. Tá? E eu descobrindo tudo isso, Deus. Aí o Senhor me leva a Mateus. E em Mateus é o evangelho do reino. As parábolas do reino, a menção do reino, muito mais que os outros evangelhos. Sim. E nisso, eu chego em Mateus 6, versículo 9, tá? Eu começo a ler a oração de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu parei. Venha o teu reino? Peraí. É tão simples. E parece que eu tinha lido milhares de vezes. Quantas vezes eu não tinha que ler isso no seminário? Quantas vezes eu não tinha ouvido essa... Fui católico. Fui criado católico. Eu era coroinha. Quantas vezes eu não ouvia isso na liturgia da missa? E quando eu me converti, e mais tarde eu acabei indo para a igreja evangélica,
Quantas vezes eu não ouvia isso nos cultos? Nessa época, a igreja evangélica tinha uma liturgia e fazia essa oração também nos cultos. Quantas vezes? Mas eu tinha feito algo errado. Como um jovem imaturo, eu tinha feito um voto interior. Falei, porque Jesus fala, não quero que você faça vãs repetições. Aham. Versículos antes. Eu falei, sabe de uma coisa? Então eu não vou fazer repetição de orações. Eu só vou orar aquilo que é espontâneo, aquilo que brota do meu coração. Uhum. E joguei fora essa oração. Porque eu repetia. Entendi. E nisso, eu errei no meu entendimento. Porque Jesus não falou para não repetir. Aham. Ele falou para não repetir em vão. Aham. Mas com Então, entendimento. exato. Mas por isso, aí eu falo contigo e com os ouvintes aqui, pessoal, você faz uma oração a hora que você vai comer, agradecendo a Deus. E é basicamente a mesma oração todo dia. Hum. Você repete. Por que que não é? Por que que repete e não é acusado por essa frase de Jesus? Porque Uhum. você faz com sinceridade, com fé e com entendimento. Uhum. Esse é o problema. A gente não. E nisso Deus me mostrou, Mike, você não faz porque você não entende. Você não faz a oração que Jesus ensinou porque você não entende. Mas olha aquela frase, vem o teu reino. Você está pedindo para entender o reino. Aí Uhum. ele falou, o reino não vem porque vocês não pedem. Uh. Jesus, aí ele fez umas perguntas. Você acha que Jesus teria ensinado a orar se não fosse necessário orar para que viesse o reino? Essa pergunta me levou para todo o meu estudo sobre sacerdócio de todos os santos. Uhum. Olha, todos vocês que estão me ouvindo, imagina o número de cristãos sinceros que tem na face da terra hoje. Sim. Imagina a gente entender que Jesus nos fez sacerdotes e o Pai está inclinado a ouvir. Por quê? Porque, Mike, você acha que Jesus teria ensinado a fazer uma oração que o Pai não está inclinado a ouvir e atender? Exatamente. Falei. Então, Mike, imagina o mundo inteiro, os meus filhos, falando a primeira palavra, Pai, Nossa. nosso, se identificando com os outros filhos que não conhecem a filiação ainda, porque eu me vejo como pai de todas as nações. Eu sou pai. Eu nunca mudei a minha paternidade. Mandei o meu filho para que todas as nações viessem a mim. Amém. E Jesus nos ensina uma oração que ele bota na boca dos filhos porque nós somos sacerdotes. Ou seja, quando a gente vai para Apocalipse, descobrimos que ele nos purificou com seu sangue e nos constituiu Isso. reino e Isso. sacerdotes. Isso significa que o reino de Deus funciona na base do exercício do nosso sacerdócio. Se fizermos, o reino funciona. Se não fizermos, o reino não funciona. E aí Ai, nós ai, estamos ai! falhando. Ai, 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 ai! Eu entendi, eu falei, pai, então me ensina. E eu estou numa missão desde 1994, 26 anos. Eu tenho, alguém que queira, eu tenho 14 horas de ensino gravado Sim. em áudio. E Uhum. as pessoas podem pedir, eu mando de graça. Quem gostaria de contribuir também, eu tenho um link para você poder contribuir e receber. Mas a questão é que isso gerou para mim todo o entendimento
da nossa filiação, porque a oração é pai. Então, Sim, quem faz essa oração? Filhos. filhos. Vem o teu reino. Então, quem vai fazer é sacerdotes, porque o reino funciona à base do sacerdócio. Ele nos constitui o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Uhum. Então, isso significa, se eu pedir conforme Jesus ensinou, ele vai fazer. Amém. Aí eu pergunto, quem fez essa oração com fé e com entendimento no último mês? Que não está fazendo comigo todo dia. Aí eu faço essa pergunta nos meus seminários. Uhum. Não passa de 5% o Uhum. número de pessoas que estão orando dessa forma. Uhum. Como Jesus ensinou. Aí o Senhor falou para mim uma coisa. Mike, você tem mestrado em teologia. Você tem 15 anos. Naquela época eu tinha meus 38. Então eu estava com 22 anos de conversão. Já estava com 16 anos de ministério. Aí ele perguntou, você com tudo isso que você tem, você acha que você consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias? Do seu irmão mais velho, o primogênito? Aí eu baixei a cabeça, comecei a chorar. Eu estou falando sério. Eu Uhum. comecei a chorar em arrependimento, porque eu percebi que eu tinha jogado fora, na minha imaturidade, tinha jogado fora um segredo tão grande. Jesus ensina em Mateus 6, todos que querem o reino de Deus, se você quer o reino de Deus e a sua manifestação, então você vai orar assim. Agora, você pula para Lucas 11, que é o outro texto onde ele ensina a mesma oração, só que essa vez a pedido dos discípulos. Tá? Uhum. E agora ele já acrescentou mais 70. Então eles estão ali em 82 discípulos vendo Jesus orar. E eles vão pedir ele a ensinar, a orar, como se ele não tivesse ensinado. Uhum. Se está no Sermão do Monte, então isso significa que toda vez que ele chegou numa cidade diferente, ele tinha ministério itinerante. Então Uhum. ele pregava a mesma coisa em cada cidade. Então ele pregou aquele sermão em todas as cidades onde ele foi. Uhum. A gente não percebe que os discípulos ouviam. Enquanto ele pregava e eles ouviam, eles estavam ouvindo. Portanto, vós orareis assim. Então, em Lucas 11, eles estão chegando, vendo ele orar, saca. Peraí, porque a pergunta deles é, o pedido é, ensina-nos a orar como João ensinou. Uhum. Essa frase nos dá um toque, nos dá um entendimento sobre o pedido. Eles sabem que a oração de João Batista foi o segredo do ministério de arrependimento. Que se eles não tivessem orado daquele jeito, as multidões não teriam vindo ao deserto se arrepender e se submeter a um novo batismo. Uhum. Que foi o que preparou o caminho para Jesus. O maior derramar do reino de Deus, a maior expressão do reino de Deus na vida e ministério de Jesus foi precedido por meses e meses e meses de arrependimento. Arrependimento. Glória a Deus. Arrependei-vos. E quando Jesus começa, ele começa com que mensagem? Arrependei-vos, pois é chegado. O reino do céu. Olha, e os milagres que ele faz, ele está antecipando, tá, a manifestação do reino, porque quando o reino chegar, o reino na sua plenitude, não vai ter enfermidade. Aleluia. Ele antecipa como sinal disso. Ele Uhum. antecipa como sinal que ele vai levar sobre si toda a enfermidade. Ele vai se enfermar
com as nossas enfermidades. Mas isso vai longe. Aham. Mas ele ensina, mas eles estão num dilema. Por quê? Porque nos capítulos anteriores tem um homem que trouxe o seu filho e os discípulos não puderam curá-lo. Jesus olhou e disse, ó geração perversa, incrédula e perversa. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Ele estava falando com os discípulos. Porque eles não estavam fazendo o que ele ordenou a fazer. Curai. Foi uma ordem. Tá? E aí me traz o menino. Ele cura o menino, expulsa o demônio, fica legal. Tá. Eles estão num dilema. Jesus nos deu uma ordem, tá? Que a gente não está cumprindo. Eles estão olhando ele orar agora. João ensinou a gente a orar, e aí o segredo do ministério dele, todo mundo veio se arrepender. Porque tinha alguns ex-discípulos de João no meio. Tá? Agora, Jesus está orando. Deve ter alguma coisa que ele não ensinou para a gente. Algum abracadabra, alguma reza forte que ele não ensinou para nós ainda. Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Ele responde como se dissesse, vocês querem saber o que eu estou orando? Vocês querem saber como eu oro? Que é segredo das coisas que eu faço e mandei vocês fazerem? Eu falo, Pai nosso, que estás nos céus. Eu acho que eles olham um para o outro assim. Que isso? Nós estamos ouvindo isso tanto já. E igual a nós, não tinha caído a ficha. Igual a mim. E naquele dia chorei amargamente, Pai. Ele falou, Mike, não tem mais manifestação do meu reino na tua vida, no teu ministério, porque você não está pedindo como Jesus está pedindo. Vamos olhar só uma frase. Santificado seja o teu nome. Quantos ministérios foram edificados em cima do ministro ou do ministério querer que seus nomes sejam conhecidos? Santificado seja o teu nome, não o meu nome. Deus acaba de nos mandar para as nossas casas para santificar o nome dele e pôr a nada os nomes ministeriais, denominacionais, as coisas que nos dividem. Nesse momento ele está santificando o nome dele. Amém. Porque nós não estamos lembrando de nada, a não ser o Cordeiro. O Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro. É tudo uma convergência de um momento que possamos ter ouvidos para ouvir. Porque isso vai alinhar os últimos 3 anos. Eu tenho falado uma mensagem só. Alinhamento, 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 alinhamento. Eu fiz um turnê em 2018, no Rio. E o tema, alinhamento, alinhamento, alinhamento. Mal sabia eu que Deus faria algo que eu falava anos atrás e pastores ficavam com raiva de mim. Eu falava assim, pois é, pastor, eu acho que a gente vive algo que se Deus fechasse as igrejas, nós iríamos ver quem é crente de verdade e quem não é. Quem é salvo de verdade, porque quem é salvo de verdade, filho de Deus de verdade, ele vai cuidar do pastor. E pastor de verdade, tá? Ele vai se preocupar com os filhos de Deus. Ele vai ser pai, ele vai se interessar mais, ele vai visitar, ele vai ver que aquele que necessita, ele vai ser cuidado. O que Deus fez com a gente? Aí quando eu vi isso, eu falei, Pai, não é que o Senhor fez o que eu falei anos atrás? Sim. Só que isso não é para o mal. Sim. Isso não é para o mal, é para nosso alinhamento.
E Sim. você desculpa a minha expressão de emoção, mas eu só posso ver Sim. glória de Deus sendo preparado para derramar. Sim. Em Poli, isso nem fala da mensagem da manifestação dos filhos de Deus, nem fala sobre Rio do Leão, que é a promessa de Deus para a igreja brasileira, mas isso tudo está alinhado com a oração do Pai Nosso. Sim. Porque essa oração em Lucas 11, calma, Mike. Essa oração em Lucas 11, Jesus ensina, mas ele não para de falar. Pega Lucas 11 para nós. Mike, daqui a pouco vai estar caindo, que é 1 hora, mas a gente vai. A gente volta. A A gente gente volta. volta ao teu horário, né? Meio-dia a gente está orando, Não, né? os meus vão seguir. Os meus vão seguir. Vai ser uma alegria. Lucas 11. Lucas 11, tá? Veja versículo 3 em diante. Ou quando termina a oração. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Continua. Agora o próximo. Uhum. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Diga-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós. Espera aí. Jesus fala essa parábola em relação ao Pai Nosso. Sim. Tá? Jesus está dizendo que eu importuno meu Pai a teu respeito, fazendo essa oração. Essa é a oração em que eu digo: Pai Nosso, eu abraço a humanidade. Meu Pai é teu Pai. E eu estou abraçando todos vocês. Todas as vezes que eu vou ao Pai, eu levo vocês ao Pai. Eu importuno meu Pai a teu respeito, porque eu sei, se eu pedir, Ele vai dar tudo que vocês precisam. Tudo que precisa. E aí ele continua. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. Ok. Igual o Pai. Peraí. A gente tem usado a gente tem isolado esses versículos, pedir, buscar e bater, para a gente fazer algo a nosso bel prazer. Jesus relaciona esse pedir, bater e buscar ao Pai Nosso. Você quer saber como eu peço? Pai Nosso. Como eu bato? Pai Nosso. E no Pai Nosso é: não seja feita a minha vontade, e sim sua. Esse pedir, bater e buscar não se trata da gente buscar de Deus o que nós queremos. E saber sim que Ele é Pai. E antes de a gente saber o que nós precisamos, Ele já sabe. É o que Ele falou em Mateus 6. Tá? Então Ele está relacionado pedir, bater e buscar a oração que Ele está ensinando. Então não chega. E Jesus até expõe uma coisa que Ele quer no jardim. E é por isso que eu sei que Ele fazia essa oração sempre. Pai, se puder passar de mim esse cálice, eu não quero sofrer, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Ele abraçou isso porque o mais importante para ele
foi de fazer a vontade do Pai. E para o filho que quer fazer a vontade do Pai, o Pai não retém nada. Ele dá tudo que o filho precisa para cumprir essa vontade. Nós temos pedido para agradar a nossa carne.